Olá, pessoal. Comentar aqui uma decisão do Tribunal Superior de Propriedade Intelectual do Japão, agora uma decisão de novembro de 2025, na área farmacêutica, e mostra a importância de exemplos que demonstrem o mecanismo de ação dos efeitos terapêuticos em pedidos de patente de medicamentos de anticorpos. Tá? Essa matéria ela foi publicada num artigo na Lexologia por Akiko Kozemura. O artigo segue ali em abaixo, tem a referência dele. Então, o que eu vou falar aqui é baseado nesse artigo, né? Então, nos últimos anos, os medicamentos à base de anticorpos, eles vêm ganhando destaque por seus novos mecanismos de ação, como direcionamento de biomoléculas específicas. Entretanto, prever a eficácia terapêutica antes dos resultados clínicos é uma coisa difícil. E isso cria desafios para a questão de como conseguir a patentabilidade disso, né? Um dilema comum ocorre quando os protocolos de ensaios clínicos eles são publicados em bancos, como clinicaltrials.gov. E aí torna-se, então, estada técnica, antes que você deposite seu pedido de patente. O caso analisado envolve uma patente japonesa, JP 635-3838, que protege o uso farmacêutico do Dupilumab, um anticorpo monoclonal anti-IL-4R, para tratamento de dermatite atópica. O tribunal japonês discutiu dois temas centrais. Primeiro, se a publicação dos protocolos de ensaios clínicos anterior retira a atividade inventiva desse pedido. E dois, se os requisitos de fundamentação e suficiência descritiva eles são cumpridos para invenções baseadas em anticorpos funcionalmente identificados. Tá? O Tribunal Superior da Propriedade Intelectual do Japão manteve a patente válida, decidindo que o protocolo publicado anteriormente ele não comprometia a atividade inventiva do pedido, pois não permitia prever o efeito terapêutico do anticorpo sem a conclusão dos resultados clínicos, que veio mais tarde, né? A Corte reconheceu que, diante da complexidade imunológica do dermatite atópica, não era possível antecipar o sucesso terapêutico somente pelo protocolo. Com relação à segunda questão, né, dos requisitos de suporte, a Corte observou que apenas um dos 33 anticorpos descritos, no caso MAB1, somente um, esse anticorpo, teve seus resultados clínicos divulgados. O tribunal, no entanto, entendeu que o mecanismo de ação comum, bloqueio da IL-4R, permitia inferir efeito terapêutico para todos os demais anticorpos da mesma classe, sem exigir experimentação excessiva. Então, veja, só tem a confirmação clínica de um, né? Mas ele é razoável estender para os demais da mesma classe. O tribunal considerou que, apesar do senso comum técnico de que o equilíbrio TH1-TH2 muda dependendo do local e estágio da inflamação, era difícil entender as doenças alérgicas com base apenas nesse equilíbrio. Então, a invenção prevê um novo mecanismo chamado bloqueio de IL-4, que não tem histórico comprovado de uso no tratamento da dermatite atópica. A Corte enfatizou que foi a primeira vez em um ensaio clínico que pôde produzir um efeito terapêutico da dermatite atópica moderada a grave. Parece que foi reconhecida a atividade inventiva da invenção, tendo em vista o protocolo do ensaio clínico divulgado antes, né? Os cientistas eles já sabiam que nas doenças alérgicas, como a dermatite atópica, existe um equilíbrio entre dois tipos de células de defesa do corpo, chamadas TH1 e TH2. E que esse equilíbrio ele muda conforme a fase e o local da inflamação. Isso já era sabido. No entanto, por causa da complexidade desses fatores, né, o senso comum técnico, ou seja, o conhecimento técnico no assunto na época,
Ele dizia que não dava para entender completamente as alergias apenas observando esse equilíbrio de TH1 e TH2. Em outras palavras, era difícil prever como a doença reagiria a novos tratamentos só com base nesse conhecimento. E isso reforçou a ideia, a conclusão, né, de que a descoberta do novo uso terapêutico do anticorpo, bloqueando a IL-4R, não era algo óbvio ou previsível. A decisão enfatizou que a patente apresentava dados farmacológicos e biomarcadores comprovando o bloqueio da IL-4 e a melhora clínica, o que sustentava a descrição técnica. O tribunal destacou ainda que a invenção possui atividade inventiva, possui caráter inventivo, por propor um novo mecanismo de tratamento, bloqueio da IL-4, em uma patologia onde esse alvo não era tradicionalmente explorado. Como é que é essa reivindicação? A reivindicação ficou alguma coisa mais ou menos assim: uma composição farmacêutica contendo doses terapeuticamente eficazes de anticorpos, antirreceptor de interleucina 4 humana, que é a tal da IL-4R, ou fragmentos de ligação ao antígeno para uso no tratamento de dermatite atópica, moderada a grave em pacientes. Quando o paciente é um paciente que não responde adequadamente ao tratamento com corticosteroides tópicos ou inibidores tópicos de calcineurina, ou para o qual o tratamento local não é recomendado. Embora o relatório descritivo mostre as regiões variáveis e a sequência CDR de 33 anticorpos antirreceptor de interleucina 4 humana produzidos, apenas os resultados dos ensaios clínicos da MAB1, apenas um deles, dos 33, são divulgados como resultados de testes farmacológicos. A invenção é um remédio feito com anticorpos ou partes de anticorpos que se ligam a uma substância do corpo chamada receptor de interleucina 4, a IL-4R. Esse receptor participa das reações alérgicas e inflamatórias. O objetivo do medicamento é tratar pessoas com dermatite atópica moderada ou grave, que é uma forma mais intensa da alergia na pele, especialmente aquelas que não melhoraram com pomadas de corticoide ou outros tratamentos locais comuns. Na patente, os inventores dizem que criaram 33 tipos diferentes desses anticorpos, que se ligam ao IL-4R, mas entre todos eles, somente o MAB1 foi testado em seres humanos em ensaios clínicos. E somente os resultados desse anticorpo específico foram apresentados como prova de que o tratamento funciona. O tribunal entendeu que isso foi suficiente para estender essa patente a englobar os outros 33 casos. Então, ou seja, eles mostraram em detalhes a estrutura de vários anticorpos parecidos, mas só testaram um deles e usaram esse teste para demonstrar que o tipo de anticorpo descrito tem potencial para tratar a doença. O artigo ele vai concluir, né, como orientação prática, que esse precedente indica que, isso no Japão, em patentes de medicamentos de anticorpos, é essencial demonstrar experimentalmente o mecanismo de ação e fundamentar a previsibilidade terapêutica. Além disso, descrever detalhadamente dados de suporte, mesmo de um único anticorpo representativo, pode ser suficiente para cobrir os requisitos legais de suporte e viabilidade para uma classe maior de anticorpos, desde que o mecanismo comum seja plausível. O caso reforça a importância de equilibrar a divulgação científica obrigatória e a proteção patentária antes dos ensaios clínicos. É isso. Muito obrigado, então.